Religiosos gostam de afirmar que é natural crer em Deus, como se o ser humano nascesse com essa vontade de acreditar na existência de um ou mais criadores, divindades, deuses, etc. e tal. A realidade é que não é natural acreditar em divindades. Por que não? Peguemos, por exemplo, um evangélico. Todos os dias, ele lê a sua Bíblia. Todos os dias ele faz várias orações. Todas as semanas ele vai várias vezes aos cultos de sua igreja. Ao longo dos anos, ele ouve milhares de pregações, canta centenas de hinos, ouve centenas de hinos, milhares de vezes. Então, o que ele está fazendo? Ele está nutrindo a sua fé constantemente. Ele está alimentando a sua fé sem nunca cessar. Se esse evangélico, de repente, parar de ler a Bíblia, parar de orar, deixar de ir aos cultos, de ouvir pregações, de cantar e ouvir hinos religiosos, a fé dele vai rapidamente definhar. Ao longo dos anos, ela pode chegar até quase zero. Talvez ele não se torne um ateu. Ele vai continuar acreditando num Deus nebuloso, genérico, ou talvez se torne um agnóstico. Não sei se existe Deus, talvez exista. Se existe, não sei como ele é. Ou seja, a fé que ele tinha como evangélico simplesmente acabou, porque ele deixou de nutri-la. Então, religião, fé, nada mais é que autossugestão. No entanto, não é só nutrir a fé. Ele precisa também bloquear qualquer influência que possa trazer dúvidas, porque dúvida destrói a fé. Então ele anda pelo mundo com um filtro. Tudo aquilo que é contrário à sua fé, que o faz pensar, refletir sobre ela, se ela faz sentido ou não, se ela contém erros ou não, se ela é infantil, ele vai bloquear, sempre e constantemente. A minha mãe teve um tio, que, portanto, era tio, avô meu, que gostava muito de astronomia. E ele tinha lido muitos livros sobre astronomia e juntado bastante conhecimento, mas era um autodidata. Ele não tinha feito curso de astronomia, faculdade, nada disso. Mas leu, se interessou. E ele sabia muito, muito mesmo. Quando eu era pequeno, eu gostava de ficar perto dele por causa dos livros sobre astronomia que ele tinha, mas sobretudo porque ele possuía muitos slides, não sei onde ele os adquiriu, e ele projetava esses slides com imagens de galáxias, de estrelas, de planetas, da Lua e etc. e tal. Projetava na parede do quarto e ficava contando aquelas coisas sobre as galáxias. Ele era meio genial, então ele construía seus próprios telescópios, como hobby. Ele comprava ou achava algumas peças de metal e comprava apenas as lentes, as peças de metal, as coisas, ele improvisava e fazia um telescópio que realmente dava para ver as manchas solares, as crateras da Lua. Então, lá no Paraná, numa cidade pequena, que hoje não é tão pequena assim, ele ia com esse telescópio na praça pública, montava esse telescópio lá, então vinha toda aquela criançada para ver as manchas solares ou as crateras da Lua. Isso me fascinava, tanto que até hoje eu gosto muito de astronomia e me interesso por esse assunto, sempre pesquiso algo, sempre leio sobre isso e descobri que tudo que esse meu tio-avô falou é realmente assim, ou seja, o conhecimento que ele tinha era muito bom para uma pessoa que veio do interior. Uma das coisas que mais apavora religiosos, mas sobretudo seguidores de religiões monoteístas, é a astronomia. No momento em que você olha para o universo, você começa a sentir uma coisa engraçada, porque o que acontece no universo é simplesmente bizarro. Estudar astronomia, os fenômenos cósmicos, faz com que a gente se sinta bastante pequeno e até a pensar quão insignificante é a vida e quão ridículo é o ser humano em muitas coisas.
Quando olhamos aqui para o mundo, os conflitos, as guerras, as diferenças, as separações que existem entre as pessoas, as divergências políticas, em face do que vemos lá fora no espaço sideral, tudo isso fica muito infantil, cômico, trágico. Um evangélico vai então fugir da astronomia como o diabo, se ele existisse, foge da cruz. E essas coisas que a astronomia ensina são observáveis. As fotos estão aí. A internet possibilitou que hoje podemos ver essas imagens que mostram o que está acontecendo lá fora. Porque para os religiosos, sobretudo seguidores dessas religiões como o cristianismo, tudo precisa fazer sentido. Deus existe porque sem Deus não faz sentido. Deus dá sentido a tudo e também propósito. Mas aí você vê o que acontece lá fora, no cosmos, e você vê que essas coisas não fazem o mínimo de sentido. Que o que está acontecendo lá é bizarro e é violento, muito violento. Ou seja, é exatamente do jeito que esperaríamos de um universo que se desenvolve por acaso. Porque senão você teria que se perguntar qual o propósito de um universo criado por um ser inteligente em que galáxias colidem umas com as outras. Não conseguimos nem imaginar o que é colisão de galáxias. Temos as imagens aí, mas é uma coisa... Nem tenho palavras, não sei se estupenda é uma palavra própria. Neste exato momento, a Via Láctea está em rota de colisão com a galáxia mais próxima, que é o dobro do nosso tamanho, Andrômeda. E isso não é historinha para boi dormir, porque os instrumentos mostram isso. É possível medir com precisão que a Andrômeda e a Via Láctea estão voando, entre aspas, para se encontrarem num futuro distante, mas inevitável. E por que isso não é historinha para boi dormir? Porque há várias galáxias colidindo neste exato momento. As imagens estão aí. O que acontece quando galáxias colidem? Como elas são imensas, a maioria dos corpos celestes dessas galáxias não se chocam uns contra os outros, porque os espaços entre os corpos celestes é imenso. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós, a mais próxima, ou seja, a vizinha, que está aqui na esquina praticamente, se encontra a mais de 4 anos-luz de nós. Entre o nosso Sol e essa estrela há um nada, entre aspas, da extensão de mais de 4 anos-luz. Se o nosso Sol fosse do tamanho de um grão de areia, a estrela mais próxima, também do tamanho de um grão de areia, estaria a 30 quilômetros do nosso Sol. Um grão de areia, 30 quilômetros, o próximo grão de areia, o mais perto. Mesmo assim, apesar disso, há problemas quando galáxias colidem. Numa colisão de galáxias, há sóis que se chocam. E aqueles que não se chocam, eles atrapalham as órbitas uns dos outros. O que significa que sóis e planetas podem ser jogados para fora de suas órbitas. Isso é verdade porque os astrônomos já descobriram planetas chamados de vagabundos. São planetas que estão vagando pelas galáxias e que não pertencem a nenhum sistema solar. Eles não estão próximos de nenhum Sol. Sabemos que planetas surgem da mesma nebulosa de que as estrelas são formadas. Logo, esses planetas vagabundos foram jogados para fora de suas órbitas e estão vagando no escuro, sem Sol. Qual o propósito disso? Deus fez o universo e tudo precisa fazer sentido. No entanto, galáxias colidem, sistemas solares são desmantelados, planetas são jogados para fora de suas órbitas, mas nem é necessário haver colisões de galáxias. Aqui, na nossa Via Láctea, há sóis vagabundos, estrelas vagabundas, que foram lançadas para fora de suas órbitas e elas vagam a uma velocidade impressionante para fora do disco da Via Láctea, voam para cima, fazem um arco, caem de novo, passam pelo disco da Via Láctea e
como estão em altíssima velocidade, atravessam esse disco e depois voltam, atraídas pela Via Láctea. Elas não estão como o nosso Sol dentro do disco, mas estão atravessando a Via Láctea constantemente, porque foram jogadas para fora de suas órbitas. Qual o sentido disso? Que mente inteligente faz isso? Sabemos que existem pelo menos 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Mínimo. Porque não sabemos onde o universo acaba e pode haver muito mais. 200 bilhões de galáxias é o mínimo. Cada galáxia contém bilhões de sóis. Algumas até trilhões. A Via Láctea deve conter, no mínimo, 200 bilhões de estrelas. Pode chegar a 500 bilhões, isso é uma estimativa. Se você multiplicar 200 bilhões de galáxias por trocentos trilhões de estrelas, você tem um número inimaginável de estrelas. Sabemos que, em cada galáxia, pelo menos uma estrela por ano morre. As estrelas têm um tempo de vida, porque um dia acaba o gás, e então elas morrem. Cada vez que eu estalo o dedo, mais de 6.000 estrelas morrem, se acabam. A cada segundo nesse universo, 6.000 estrelas deixam de emitir luz. A cada segundo. Qual o propósito disso? Qual o sentido disso? Ah, porque o pecado. O pecado. Qualquer coisa de errado ou bizarra é tudo pecado. Ora, é necessário ter 5 anos de idade para dizer que 6.000 estrelas por segundo morrem em algum lugar desse imenso universo por causa de pecado. O pecado foi aqui na Terra. E isso acontece em galáxias que estão a milhões e bilhões de anos-luz de nós. E como as estrelas morrem? De diversas maneiras. Algumas, simplesmente, delas acaba o gás. Isso vai acontecer com o nosso Sol. Num futuro distante, o gás do nosso Sol se acabará. No entanto, antes de acabar o gás, o Sol vai inchar. O que significa que a Terra será engolida pelo Sol. Vai entrar dentro do Sol, ou seja, o Sol vai ultrapassar a Terra e engolfá-la. Qual o propósito, qual o sentido disso? Sabemos que isso acontece porque temos casos de outras estrelas nessa situação. Quando a estrela é muito grande e contém muita massa, não é massa de macarrão, não. Quando ela é muito grande, um dia ela explode. E quando ela explode, meu amigo, o que é chamado de supernova, ela vaporiza o que estiver perto, porque é uma explosão de magnitude quase inimaginável. Muitas estrelas têm planetas ao seu redor. Então, a estrela que explodir vai transformar em poeira os seus planetas. Se esses planetas contiverem vida, sobretudo se tiverem vida inteligente, a estrela vai acabar com a vida de seus próprios planetas. Ou seja, Deus criou sóis para que explodam e matem, exterminem a vida. Uma outra maneira maravilhosa de os sóis morrerem é quando são tragados por buracos negros. Um evangélico um dia me disse que buracos negros é coisa de cientista maluco. Não podemos ver os buracos negros diretamente, por isso se chamam buracos negros. Mas sabemos que eles existem porque podemos observar eles atraindo as estrelas, podemos medir a velocidade em que as estrelas estão girando em torno do buraco negro e depois podemos ver o que acontece quando a estrela é tragada pelo buraco negro. A emissão de raios gama. Vocês se lembram do incrível Hulk? Os raios gama, se não me engano, são as coisas mais violentas, mais energéticas que existem no universo inteiro. Consequentemente, também mais destruidoras. Quando uma estrela é tragada por um buraco negro, ele emite um facho de raios gama que atravessa o universo. Aquilo que estiver na proximidade desse facho vai ser transformado em pó.
Qual o sentido de Deus criar estrelas que são tragadas, engolidas por buracos negros? Qual o propósito disso? Quando uma estrela é muito grande, contém muita massa, ela não explode como as outras, que simplesmente explodem e destroem tudo ao seu redor, mas ela implode numa velocidade tão grande, porque ela é tão imensa, que nada consegue frear essa implosão. As camadas dessa estrela, que é imensa, caem em direção ao centro, numa velocidade tão grande que não conseguem ser freadas. E o que acontece é que essa estrela se transforma num buraco negro. Qual o propósito disso? Se uma estrela dessas contiver planetas ao seu redor, se houver algum planeta por perto, ele também será destruído. Se houver vida nesse planeta, a vida será exterminada. Imagine o Sol se tornando um buraco negro. É isso que acontece. Esses são apenas alguns exemplos das coisas incríveis que acontecem no universo o tempo todo. Essas coisas estão acontecendo em todo lugar no universo nesse exato momento. Essa violência, essas catástrofes cósmicas. Resumindo, o universo mostra que ele está se desenvolvendo por si mesmo, que não há um ser por trás dele. Pelo menos não dando propósito às coisas. Tudo isso não prova que não existe Deus, mas aponta muito fortemente para a sua não existência. Ou que Deus criou o universo e não se importa. Deixou o universo se desenvolver e então as coisas acontecem, essas catástrofes, os sóis são destruídos, os planetas, a vida é exterminada, buracos negros, etc. e tal, porque tudo isso é fruto do acaso. No fim das contas, fica evidente que a concepção que as religiões têm e ensinam sobre Deus ou deuses é, no mínimo, muito infantil. A probabilidade de que o Deus bíblico exista, em face de todas essas coisas que acontecem no cosmos, essas coisas do ponto de vista humano terríveis, toda essa transformação e destruição, a probabilidade de que esse Deus exista é praticamente zero. Porque o que vemos é que nada disso segue uma linha lógica, nada disso tem um propósito, nada disso faz sentido. Nós mesmos damos sentido à nossa vida. Eu desafio os crentes, sobretudo os cristãos, especialmente os evangélicos, que são bíblico-fundamentalistas, eu os desafio a estudar astronomia sem medo e a tentar conciliar todas essas coisas de que falei com a sua crença baseada num livro da Idade do Ferro que contém mitologia também da Idade do Bronze. Não foi por acaso que para a capa de meu livro Liberto da Religião, O Inestimável Prazer de Ser um Livre Pensador, eu escolhi uma galáxia. Porque é justamente para mostrar que quando estudamos o universo, todas as religiões se tornam infantis.